Olá meninas, tudo bom? Eu tô aqui no meu primeiro vídeo para falar para vocês um pouquinho sobre os 5 passos do estilo. Algumas meninas mandaram mensagem dizendo que estavam tendo algumas dificuldades com relação aos passos. Então ele já tá bem detalhadinho no blog, mas eu resolvi fazer esse vídeo para passar algumas dicas a mais. Como por exemplo, do primeiro passo, que é para identificar o seu tipo de corpo. Para fazer isso, você precisa tirar suas medidas. E aí tem um detalhe muito importante com relação a isso. É super fácil, mas você tem que atentar para um detalhe. Quando você for tirar suas medidas, no caso, a medida do ombro, a medida da cintura e a medida do quadril, você não vai fazer uma circunferência. Você vai pegar uma fita métrica, vai medir da metade do seu ombro até a outra metade do seu ombro. Do mesmo jeito, você vai medir a metade da sua cintura até a outra metade da sua cintura. E o quadril também, você vai procurar o lugar mais largo do seu quadril e vai medir da metade até a outra metade. Você vai medindo e anotando. Quando você tiver essas medidas, você vai poder identificar qual é o seu tipo de corpo. Aí você vai lá no blog e aí tem dizendo cada tipo de corpo, como é que são essas medidas, né? Quando você tem um ombro mais largo, você é um triângulo invertido. Quando você tem medidas todas proporcionais, você é um ampulheta. Enfim, é só olhar no blog que agora você vai conseguir identificar. O bizu mais era esse. O segundo passo é com relação a você assumir o seu tipo de corpo. Isso serve por quê? Roupas que servem para uma pessoa alta não servem para uma pessoa baixa. Roupas que servem para uma pessoa magra não servem para uma pessoa mais gordinha. Então, você tem que identificar qual é o seu tipo de corpo com relação ao peso e altura para poder se vestir adequadamente. O terceiro passo é com relação ao seu estilo. Esse passo também complica um pouquinho para um monte de gente que já me falaram isso, porque nem todo mundo tem apenas um estilo. Na verdade, a maioria das pessoas tem mais de um estilo, gostam mais de um estilo. As atrizes estão aí para confirmar isso. Em vários momentos, vocês vão ver no blog, que tem algumas atrizes que elas uma hora estão num estilo, outra hora elas estão num estilo. Então foi por isso que eu coloquei no blog várias postagens para você ver e rever. E aí, de acordo com o que você vai vendo, você vai se identificando com alguns estilos, ou com um ou com mais. O importante é, meninas, quanto mais estilos vocês escolhem, mais caro fica o seu guarda-roupa e também mais complicado. Então, mesmo que você goste de mais de um estilo, é sempre bom que mais de um estilo eles tenham harmonia. Por exemplo, se você tem um estilo street e um estilo patricinha, como é o meu caso, tu consegue ter uma harmonia, porque, por exemplo, tanto um como o outro utiliza calça jeans, tanto um como o outro utilizam várias bolsas, várias sandálias, então tu consegue harmonizar. Outra coisa é tu optar, é óbvio que isso geralmente não existe, com um estilo roqueiro e um estilo romântico ao mesmo tempo, porque são peças completamente diferentes. Então, quanto mais próximo for um estilo do outro, maior harmonia tu consegue e não fica tão caro e não fica tão perigoso, digamos assim, o guarda-roupa. Não tem muita chance de sair de casa errado. Bom, para identificar um estilo, tem que olhar nas fotos, tem que pesquisar muito. Não tem assim uma receita de bolo. Mas cada estilo tem uma característica, tem sempre uma característica principal. Que, por exemplo, o básico, ele é muito jeans, ele é muito blusa básica, ele usa muito tênis. Então todas essas dicas estão lá no blog também. Quando você está em dúvida, você olha quais são as peças principais para esse estilo, tá? O quarto passo é um quarto também, para algumas pessoas, um pouquinho difícil, para mim foi bastante difícil, que é a parte de arrumar o guarda-roupa. Isso é super importante porque, gente, quando você tem uma peça errada, você vai usar aquela peça errada. Então você primeiro tem que saber como você está se vestindo e a partir daquele momento você vai fazer isso depois que você já sabe o que tem que vestir, então você vai olhar para aquelas roupas e você vai saber identificar se elas estão certas ou se elas estão erradas. E se elas estiverem erradas, se livra geral, porque se você continuar com elas no guarda-roupa, você vai usar errado. Então a minha dica, o que eu fiz foi reformar bastante roupa, transformei um monte de vestido em blusa, outras eu doei, mas eu não fiquei com nenhuma roupa que não se adequasse para o meu corpo. Foi doloroso, eu tinha muita roupa errada, então foi facada no coração, mas bem, é melhor para todo mundo. E o quinto passo, que é o passo mais gostosinho de fazer, que é o que eu tenho feito bastante ultimamente, calma, óbvio, mas é ir às compras. Isso porque sempre quando você faz uma arrumação do seu guarda-roupa, você define um estilo, você define o que você pode vestir ou não,
você começa a perceber que tem coisas que estão faltando. Por exemplo, você tem uma calça super maneira, mas você não tem nenhuma blusa que combine com aquela calça. Enquanto você não comprar uma blusa que combine com ela, a sua calça vai ficar lá inutilizada. Então você tem que colocar na sua listinha de compras. Do mesmo jeito, às vezes você acaba dando uma sandália, ou dando uma bolsa que não combina, ou dando isso, ou dando aquilo, ou você monta um look que precisa de um cinto e você não tem aquele cinto, então você sempre acaba indo às compras. Só que a boa notícia é, você agora vai às compras sabendo que você pode. E isso também dificulta um pouquinho as coisas, porque antes você comprava, você olhava, achava bonito e comprava. Agora você tem que comprar não o que você acha bonito, mas o que combina e o que dá certo com você. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado mais fácil. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, eu tenho o maior prazer de responder. E eu espero que, gente, dê certo pra vocês como tá dando pra mim, porque eu tô muito feliz. Foram anos da minha vida me vestindo mal e finalmente eu tenho conseguido fazer alguma coisinha direitinho. Obrigada, tchau, tchau.